Organizados nas escolas de samba, nas redes de favelas, na luta pela terra, povos e comunidades tradicionais, movimento de negras e negros, LGBTQ+, mulheres na guerra contra o negacionismo ao Covid e na defesa de ambiente saudável, continuamos o movimento Humanos Direitos e a rede social de mãos dadas, todos na trincheira para derrotar o horror, parar o assassinato em massa por negligência ou bala, reafirmar nossa dignidade, recompor o ambiente de civilidade e reconquistar o autorrespeito e nossa posição no mundo. Por isso, viemos aqui homenagear quem esteve à frente dessa luta pela decência, pela liberdade, pelo respeito, pelos direitos humanos, enfim. A alegria é a prova dos 9. Na luta é que a gente se encontra. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Dira Paz, atriz e diretora do MUD, Movimento Humanos Direitos. Muitos de vocês já nos conhecem, mas outros não. Nós somos uma organização não governamental e que é formada por artistas e intelectuais, e eu quero falar rapidamente sobre a nossa organização. Desde 2003, já se vão lá 18 anos, desafiadores, onde a gente tende a colocar e pretende colocar o nosso trabalho, a nossa estrela, a serviço dos menos favorecidos do nosso país. O nosso objetivo é contribuir, dar luz e visibilidade a muitas lutas de grupos e pessoas que tiveram seus direitos ceifados, e acho que de alguma maneira a gente contribui para levar holofote a essas lutas, especialmente tendo como base 4 pilares, que é contra o trabalho análogo ao trabalho escravo, contra a prostituição infantil, pela preservação do meio ambiente, pelas causas indígenas e quilombolas. Essa nossa inquietude quer levar uma reflexão mesmo, sabe? Sobre essa situação que nós vemos atravessando e que a gente percebe que a grande parte da população sofre, tendo toda a sua humanidade esmagada. Para a gente ficar mais forte, ecoar melhor a nossa voz, a gente conta com a parceria de muitas outras organizações, como as universidades, a OAB, jornalistas alternativos, outros canais de TV, como o exemplo da TVT, secretarias de governos que estão comprometidas com a causa, como a Procuradoria do Trabalho. Nessa parceria com as organizações sociais, o Movimento Humanos Direitos e a Rede Social de Justiça, juntamos nossas lutas nesse evento de hoje, que temos a honra de receber vocês, e nessa incansável causa nós fazemos várias atividades em prol dos direitos humanos, que tem nos levado ao encontro dos menos desfavorecidos e em vários cantos do nosso país. Nós estamos presentes em loco nos julgamentos de assassinatos de trabalhadores ou trabalhadoras rurais e urbanos, nas câmaras de deputados e no Senado, inúmeras campanhas como foi a PEC contra o trabalho escravo, contra o trabalho infantil, na defesa da Amazônia e contra outras formas de descriminalizações. Mas, infelizmente, ainda é necessário mantermos esse distanciamento, então, por isso, o Prêmio João Canuto, que nós criamos em homenagem a um sindicalista assassinado pelo latifúndio no Pará, vai continuar sendo virtual. E em respeito a tantas famílias que perderam seus entes queridos e os cientistas e os profissionais da saúde que têm nos ensinado o verdadeiro sentido do amor ao próximo, nós dedicamos essa noite de hoje e em parceria com a Rede Social de Justiça e o apoio da TVT, nós vamos fazer simbolicamente a entrega do Prêmio João Canuto a pessoas e entidades que se destacaram e resistem nas trincheiras pelos direitos humanos.
Por isso, nós esperamos contar com o apoio, solidariedade, compartilhamento de todos e todas. Virtualmente está sendo aberta a entrega do Prêmio João Canuto de Direitos Humanos 2021. Obrigada pela presença de todos. Hoje nós estamos aqui para o lançamento do livro Direitos Humanos no Brasil 2021, da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. Esse livro tem sido publicado todos os anos desde o ano 2000, há 21 anos. É uma publicação anual que reúne pessoas, organizações de diversos setores e de diversas regiões do país. O livro traz informação, análises sobre o direito à terra, à saúde, à educação, ao trabalho, ao meio ambiente, questões de gênero, fala do racismo, traz denúncias sobre violações, mas também aponta alternativas e é um instrumento de organização e mobilização para que se avance a luta pelos direitos humanos no Brasil. E a rede social, ela trabalha com pesquisa, com assessoria jurídica, e também com educação popular, com movimentos sociais em vários estados do Brasil. E esse ano o livro também traz uma homenagem aos 100 anos de Paulo Freire. Então tem como um tema central a ideia de esperançar, como que em momentos difíceis a organização das pessoas, a unidade, a mobilização, ela é fundamental para a gente avançar, né, na construção de um país mais justo, de um país mais igualitário. O livro ele traz 32 artigos de 46 autores e autoras, e a rede social, então, agradece a participação, a colaboração de tantas pessoas, né, que fazem parte desse processo, que é um processo de organização, de mobilização, e o livro é um instrumento para isso. Então, hoje, esse programa de lançamento vai apresentar um pouco desse trabalho, e depois do lançamento, o livro vai estar disponível no site da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. Então, vamos ficar em contato. Vozes, mulheres. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida. Liberdade. O relatório Direitos Humanos no Brasil 2021 da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos apresenta este ano 32 artigos assinados por 46 autoras e autores, trazendo denúncias, formulando propostas, tecendo a solidariedade entre os indivíduos e os diversos movimentos da sociedade civil organizada. E o mais importante, fortalecendo a resistência neste momento de grave crise institucional, em que a pandemia da Covid-19 evidenciou ainda mais as desigualdades sociais no Brasil,
com mais de 615 mil vidas perdidas até este momento. O relatório 2021 é o relatório do verbo esperançar, na feliz lição de Paulo Freire: agir para conquistar o futuro. O que é preciso ser feito para superarmos o atual estado de coisas e transformarmos nossa realidade norteia o livro Direitos Humanos no Brasil 2021. Em especial, o esperançar está presente quando se propõe a discussão crítica no relatório, a revisita da educação em direitos humanos e a formação política da juventude no âmbito da execução dos planos nacionais de educação e de direitos humanos, por exemplo, como política pública de Estado. Nesta direção, são destacados exemplos como a iniciativa da Escola Nacional Florestan Fernandes, coordenada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Com perspectiva pedagógica da educação popular de Paulo Freire, a escola referencia-se no trabalho com o princípio educativo, que articula a prática com o estudo, em organicidade com a arte e a cultura, contribuindo para a formação crítica de sujeitos politicamente ativos. Às vésperas de um novo ano de possibilidades de renovação de mandatos populares, o relatório 2021 da Rede de Justiça Social, de Justiça e Direitos Humanos, busca trazer elementos críticos e formadores de uma nova consciência, para auxiliar no debate necessário em torno da pauta dos direitos humanos. As violações apontadas no relatório de direitos humanos da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos para o ano de 2021, eles evidenciam um cenário de desigualdade que é histórico, mas que se acentuou nos últimos anos em função do golpe em 2016 e da pandemia, que vem se arrastando desde 2020. Temas como militarização, devastação ambiental, ação de grileiros e garimpeiros em áreas indígenas, o desemprego e a política de perseguição e censura na educação, ciência e na cultura são tratados no livro. Mas o relatório não fala só de mazelas, fala da resistência, anúncio e esperança. No centenário de Paulo Freire, conjugamos o verbo esperançar, que é um chamado à luta. O livro mostra uma transformação que vem de baixo, dos territórios, no campo, na floresta e nas periferias urbanas, com experiências cooperativas de agroecologia, mutirões de moradia e a solidariedade do povo com aqueles que estão em pior situação. Na área da cultura, que é meu tema, temos também a tragédia, a resistência e o esperançar. A narrativa da tragédia segue seu curso fascista. Intimidação, perseguição e censura. Os órgãos ligados à Secretaria Nacional de Cultura, vinculado ao Ministério do Turismo, tais como Biblioteca Nacional, o IFAM, Funarte, Ancine, Casa de Rui Barbosa, Fundação Palmares, continuam dominadas por militares, olavistas e outros fundamentalistas que corroem e destroem a política pública de cultura no Brasil. A tragédia maior recaiu sobre a Cinemateca, que sofreu um incêndio de grandes proporções em um de seus galpões em São Paulo, em meados do ano, fato que foi amplamente noticiado. A resistência fica por conta do filme Marighella, que depois de quase 2 anos finalmente conseguiu entrar em cartaz no dia do aniversário do assassinato do dirigente político da RN, em novembro, e segue fazendo sucesso nas salas de cinema e por vias alternativas que só ampliam a sua audiência. O Esperançar na Cultura teve 2 atos. O primeiro ato foi a Lei Aldir Blanc, que mobilizou artistas de todo o Brasil ao longo do ano com projetos que movimentaram quase 3 bilhões de reais, beneficiando mais de 1 milhão de artistas e trabalhadores da cultura. O segundo ato foi o filme Amarelo, do Emicida, que tem como subtítulo Tudo é para Ontem. É inspirado em uma mitologia africana. Produzido em parceria com a Netflix, o documentário foi lançado no final de 2020, no Dia da Consciência Negra, no 20 de novembro, e repercutiu durante todo o ano de 2021, sendo muito festejado. A obra ativou esperança no coração dos aflitos e transformou o verso da canção do Belchior num mantra de esperançar. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. As coisas não são o que vemos, as coisas nem são o que são. Toda certeza que temos é vaidade, qualidade do que é vão. Que bom que não são, porque dá vontade de desistir às vezes. Não se iluda, eles são desagradáveis, atrevidos, agressivos, cheiram mal, são cheios de doença, mas que diabo, são gente, são eles, o semelhante. Portanto, não se iluda.
Nós somos desagradáveis e sujos, atrevidos, agressivos, cheiramos mal, somos cheios de doença. Meu Deus, minha gente, somos nós o semelhante. Portanto, quando der hora de desistir, aí é que a gente lembra dos bons exemplos, como a firmeza por trás daquele sorriso delicioso do Serginho Manberti, né? A gente se lembra do exemplo de Kailash, na Índia, que ele conseguiu fazer com as crianças, a rede de comunidades tradicionais pantaneiras. Doutora Margarete Dalcomo venceu a mentira sem levantar a voz, só com a firmeza da sua verdade. O setor de agroecologia e alimentação do MST, Daniel Cuicuri, o levante indígena pela terra, que lindo que foi em Brasília. Rumba Gabriel, que ele faz em Jacarezinho, a educação que promove sem nada. E a educação, lembrar do legado de Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar o opressor. E o nosso projeto, se é direitos humanos, é educativo, e por isso é um ato de amor. Então, exige coragem. Coragem para enfrentar pobres carentes. Pobres carentes, alguns de comida, outros de caráter. Muitos de carinho, todos de respeito. Nós, cada um do seu jeito, todos iguais. Obrigado, gente. Olá, é com muita alegria que eu apresento o Instituto Paulo Freire, que foi contemplado este ano pelo Prêmio João Canuto de Direitos Humanos, oferecido pela Rede Social de Justiça e Direitos Humanos e pelo Movimento Humanos Direitos. O Instituto Paulo Freire celebra esse ano 30 anos de existência, justamente quando se celebra também o centenário de nascimento do professor Paulo Freire. O Instituto tem um longo trabalho de promoção do legado e defesa do legado do professor Paulo Freire, assim como de reinvenção do seu pensamento em várias formas de formação e principalmente no campo da educação em direitos humanos. Para isso, participa de diversas redes no plano local e nacional, além de manter 18 institutos Paulo Freire em várias partes do mundo, para manter este legado vivo do professor Paulo Freire e fazer formação para as novas gerações. Portanto, esse é um prêmio que nós ficamos muito felizes de poder oferecer a esta importante instituição. Em nome de todo o Instituto, nossa gratidão, nosso agradecimento pelo Prêmio João Canuto de Direitos Humanos. Receber esse prêmio nessa conjuntura é razão maior para colocar nossa esperança em movimento. Agradecemos por esse reconhecimento e também parabenizamos pelo lançamento do livro Direitos Humanos no Brasil em 2021. O Instituto Paulo Freire é uma organização não governamental de cuja criação Paulo Freire participou. Nós organizamos o nosso trabalho em 4 grandes áreas de atuação: educação de adultos, educação popular, educação cidadã e educação em direitos humanos. Além dessas áreas de atuação, nós também mantemos o Centro de Referência Paulo Freire, que acolhe o acervo de Paulo Freire. As bibliotecas dele, a biblioteca pré-golpe, a biblioteca pós-exílio, objetos tridimensionais, prêmios, diplomas, material audiovisual. Atrás de mim, a mesa em que Paulo Freire trabalhou nos últimos anos de sua vida. Este acervo de Paulo Freire é um acervo reconhecido pelo programa Memória do Mundo da Unesco. Ele tem o título em nível nacional, América Latina e Caribe, e em 2017 recebeu o título de Patrimônio Documental da Humanidade pelo programa Memória do Mundo da Unesco. Além do Centro de Referência Paulo Freire, o Instituto também mantém a Unifreire, a Universitas Paulo Freire,
que procura colocar em conexão, ensinando e aprendendo, divulgando, conhecendo experiências, projetos, pesquisas, estudos referenciados no pensamento de Paulo Freire, seja por cátedras Paulo Freire, seja por grupos que estudam Paulo Freire, e também pelos IPFs. Nós somos 18 institutos Paulo Freire distribuídos no mundo. O Instituto Paulo Freire, nos últimos anos, na área da educação em direitos humanos, nós fazemos parte da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, do Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos, a Comissão Municipal de Educação em Direitos Humanos. Os nossos projetos perpassa a educação em direitos humanos, ela alimenta, embasa os projetos do Instituto Paulo Freire, como, por exemplo, formação com conselheiros de conselhos de direitos humanos, formação de conselheiros de conselhos de escola, grêmios estudantis, dos CRECES, na cidade de São Paulo, que são os conselhos de representantes dos conselhos de escola. Atualmente, estamos desenvolvendo o projeto Participar para Transformar, conselhos de escola, CRECES e grêmios estudantis como espaços de promoção da democracia e dos direitos humanos. Assim, por meio da Unifreire, do Centro de Referência Paulo Freire, das áreas de atuação, a gente cumpre a nossa missão, contribuindo para manter vivo o legado de Paulo Freire, reinventando este legado. Um abraço e muito obrigada. Deita, João, e dorme. Faz de cama um mar de onde vieste e cubram-te as brumas aquecidas das chuvas primaveris que hão de dançar sobre ti agora, acima das palmeiras goianas que o cerrado alimenta e alisa, amoroso de eternidades. Deita, João, e dorme, nessa terra imensa e plana que amaste como tua, sob as bandeiras deflagradas que você mesmo estendeu e as palavras ungidas das tuas homilias, inflamadas de luz e claridade das tantas insurreições que você mesmo acendeu. Dorme, meu amigo, com a umidade de nossas lágrimas e o amor solidário que te chega pelos ares em milhares de mãos que se erguem sobre ti com sementes e bandeiras de muitas causas. Fecha esse teu olho raso, agora tomado do azul e suas abundâncias, e encontra a paz. Descansa, meu irmão, no solo da tua última utopia. Volta à fonte sem fadigas e guarda nossas mãos nos mesmos cimentos com que erguestes as tuas fortalezas. Deita, João, e dorme. Guarda teus olhos para a luz. Deita, João, e dorme. A Escola Nacional Paulo Freire foi criada em 2019 por iniciativa do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, da Escola Nacional Florestan Fernandes, do Levante Popular da Juventude e da Ordem dos Dominicanos no Brasil. Funciona num espaço histórico, no bairro do Ipiranga, aqui na zona sul de São Paulo. É o espaço que já abrigou a Unilabor, que já abrigou o Centro Pastoral Vergueiro e a Escola Dominicana de Teologia. A partir de 2009, os jovens do Levante começaram a criar a escola, instalando lá o cursinho preparatório para o Enem, o Podemos Mais, cursos de formação. E, diante da pandemia, a partir de março de 2020, todas as energias da escola foram destinadas a acolher a população das comunidades do entorno, o Jardim São Savério, o Boqueirão, famílias que passavam muita necessidade e fome. E a partir daí, a Escola Nacional Paulo Freire se engajou na campanha Periferia Viva, de arrecadação e doação de alimentos, e a partir desse primeiro contato emergencial, desenvolveu cursos de formação também com essas famílias. Então,
Por tudo isso, a Escola Nacional Paulo Freire é homenageada hoje, nessa noite, e recebe o Prêmio João Canuto de Direitos Humanos. Importante lembrar também que, para nós, da rede social, a Escola Nacional Paulo Freire tem um significado muito especial também, porque o nosso querido companheiro João Scherri participou ativamente do início da escola e também de iniciativas da campanha solidária, que foi desenvolvida pela escola durante a pandemia. Então, para nós, a entrega do Prêmio João Canuto Direitos Humanos à Escola Nacional Paulo Freire traz também o simbolismo, né, e a memória do Frei João Scherri. Gostaríamos de agradecer muitíssimo à Rede Social de Justiça e Direitos Humanos por essa bela homenagem em que identifica na escola um lugar importante de preservação do legado de Paulo Freire, especialmente nesse ano em que nós celebramos o seu centenário. Essa homenagem reforça uma responsabilidade que a gente assumiu desde o princípio, convocados pela mensagem que o próprio Paulo Freire nos deixou, que é fazer daqui não só um lugar de celebração, de memória das suas ideias, do seu pensamento, mas sobretudo aqui ser um espaço de renovação das suas práticas, de atualização das suas ideias e colocar isso a serviço dos desafios do trabalho de base, da organização popular do tempo presente. E esse é o nosso compromisso, né, em manter vivo o Paulo Freire à medida em que conseguimos fazer dele alguém presente às suas ideias atualizadas. Nesse sentido, a Escola Nacional Paulo Freire iniciou seus trabalhos em 2019 com esse propósito de fazer daqui um lugar laboratorial de práticas de educação popular voltada para o movimento popular urbano, com forte protagonismo da juventude, voltada para a formação política, técnica e cultural da juventude e da classe trabalhadora. E é essa a missão que organiza o trabalho da escola desde 2019 e referenciado nas ideias do Paulo Freire, mas oxigenado também pelas práticas dos vários movimentos populares que se reuniram nesse esforço de reativar esse espaço aqui em São Paulo. A construção da Escola Nacional Paulo Freire só é possível porque ela, desde o princípio, ela conseguiu agregar muitos esforços coletivos na sua construção, de modo que o Levante Popular da Juventude só pôde assumir essa tarefa porque esteve apoiado desde as experiências que os dominicanos realizaram no próprio espaço, as experiências de educação popular realizada pelos movimentos populares no Brasil e pela parceria com uma série de organizações, e certamente a Rede Social de Justiça e Direitos Humanos é uma dessas organizações com quem a gente pretende estar juntos, de mãos dadas, com esse compromisso de construir um Brasil diferente que esteja a serviço, né, do povo brasileiro e das suas necessidades. Então, obrigada e seguimos juntos nas lutas. Aquela roupa não me serve, aquele uniforme não me cai bem. Não quero essas normas, essas ordens, esses panfletos, o que pode ser dito, o que não deve ser falado, o importante não dito, o que pode ser feio, o que deve ser bonito. Algemas nas correntes estéticas não me interessam. Não quero esses boletos, essas etiquetas, esses compromissos, esses preços. Não tenho códigos de barras, não tenho marcas, não caibo nessas caixas, nestas definições, nestas prateleiras. Quero andar na vida, sendo a vida para mim o que é para o indígena a natureza. Assim vou pedalando solta nas ruas do Rio da Beleza, nos mares da liberdade alcançada, essa grandeza, e em tal grandeza meu corpo flutua nos mares doces e nas difíceis águas da vida crua. Minha alegria prossegue, continua, despida de armas e de medos. Ai, sou mais bonita nua. Antônio Carlos Rumba Gabriel, ou simplesmente como é mais conhecido, Rumba Gabriel, cria do Jacarezinho, jornalista, teólogo, escritor, compositor, liderança comunitária exemplar e incansável. É um dos criadores do Portal de Favelas.
defende os direitos humanos dos moradores do Jacarezinho e de demais favelas de forma intransigente. A sua militância por educação e cultura de qualidade para os favelados são marcas da luta pela preservação da história da favela do Jacarezinho, esse quilombo, que se mistura e entrelaça com a sua própria história de vida social, política e com os rumos, muitas vezes incertos na favela, por conta das operações policiais que não respeitam a dignidade e os direitos dos moradores. Rumba acompanhou muito de perto aquele massacre do dia 6 de abril deste ano, uma operação policial que tirou a vida de 29 pessoas do Jacarezinho, a maioria pretas. A favela e os seus moradores ainda gritam por justiça e direitos. Em entrevista ao jornal Globo, ele disse: ainda somos objeto, ainda somos resto. Foi um dia muito complicado, principalmente para ele que nasceu, cresceu e milita até hoje na defesa da vida e dos direitos humanos. Uma luta interminável que às vezes parece sem o devido reconhecimento. Mas Rumba Gabriel, saiba que estamos do seu lado, que a sua história é bonita, é grande e dignifica não apenas a favela do Jacarezinho, mas todas as favelas do Rio de Janeiro. A sua luta ajuda a reparar as mazelas da violência, do empobrecimento, do racismo, do ódio. Parabéns, Rumba. É uma honra para o Movimento Humanos Direitos e para a Rede Social de Justiça conceder o Prêmio João Canuto de Direitos Humanos de 2021. Quero saudar a todos com um grande axé. Sou o Rumba Gabriel, nasci na favela do Jacarezinho, que nós chamamos gentilmente de Quilombo Urbano Jacarezinho, por concentrar o maior número de negros em favelas no Rio de Janeiro. Muito feliz com esse prêmio, porque nos mostra que nós não estamos sozinhos. Alguém está nos vendo, que bom. Nós que nos sentimos sempre muito abandonados. Então isso é um prêmio maravilhoso que eu quero dividir com todas as favelas no Rio de Janeiro. Há mais de 30 anos eu luto contra as injustiças sociais. O governo sempre trouxe para a gente polícia, nunca projetos. Polícia corrupta, polícia assassina. E olha que a gente já luta contra o racismo estrutural. Nossa, é muito difícil a gente sobreviver diante dessas condições. Principalmente com essa pandemia, onde nós temos também um governo genocida. Meu Deus, que horror para todos nós. Mas estamos aí na luta. A gente não desiste. Eu sei que a qualquer momento eu posso levar uma bala perdida, como levou Marielle. O próprio João Canuto, que é o nome que tem esse prêmio, que nós estamos agora recebendo, que eu agradeço muito, sou muito feliz por isso. Mas também nós temos momentos felizes. Eu sou o compositor da Estação 1ª de Mangueira. Lá tem uma Nizinga maravilhosa, que é a Guanaíra, vice-presidente daquela escola de samba, a mais querida do planeta. Lancei o Portal Favelas para que ele fosse uma ferramenta para todos os favelados deste Rio de Janeiro e do Brasil. Tá dando certo, estou feliz também por isso. Que bom que a gente começa essa caminhada rumo à cidadania que a gente nunca teve. Mas também nós temos felicidade. Sim, quando eu falo de samba, eu não posso negar que eu sou o compositor da Estação 1ª de Mangueira. E aí o meu pai, que é o grande velho Rumba, parceiro de Nelson Cavaquinho, Cartola, Zequete, Oxa, também me ensinou a fazer samba. E aí eu quero concluir com vocês a composição que eu fiz para todas as favelas nesse Brasil imenso, nosso amado, nossa pátria amada. E aí vocês vão ver o sambinha que a gente fez aqui. Vamos lá. Favelas, de becos de ruas de suas vielas, favela, a contradição é dizer que és bela, favela, seu porte quilombo, seu toque singela, traz ressurreição zumbi, vamos unir
liberdade, vem aí. Quem foi que disse que Isabel deu liberdade? Mentiu. Quem foi que disse que já não há escravidão no Brasil? Foi o sistema dominante, abominável, o mesmo que matou o zumbi. Abominável, o mesmo que matou o zumbi. Muito obrigado pelo prêmio. Muito axé, Zumbi vive, e aqui no Quilombo Jacaré, axé. Direitos humanos, direitos de existência. Que tempos são esses onde a gente precisa defender o óbvio? Levante pela terra, o levante que nos ensinou a esperançar e a resistir. Em junho de 2021, indígenas de todos os cantos do Brasil foram para Brasília para lutar pelos seus direitos. Num período de tanta violência que especialmente se radicaliza nos últimos 2 anos, eles foram lá para lutar, pressionando o Poder Legislativo para que vários projetos que lá estão em andamento não sejam aprovados. Especialmente o PL 490, né? O PL que quer acabar com a demarcação das terras. Mas não é só, tem o PL da grilagem, tem o PL que quer acabar com a Convenção 169, PL que permite mineração em terras indígenas. Estiveram lá acampados em frente aos poderes para mostrar o quanto de injustiça e de violência que é praticado contra eles. Também foram lá para requerer do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, que julgue o processo que lá está para decidir a questão do marco temporal. Como eles dizem, eles já estavam aqui antes de 1988. E o que este processo quer é reinterpretar o que está na Constituição Federal para dizer que só o que os indígenas que estavam em 88 nas suas terras é que fariam direito. Ou seja, é uma forma de querer apagar a violência que foi perpetrada contra esses povos. Os povos que são os guardiões da natureza, os povos que são os guardiões da floresta, os povos que podem guardar o nosso planeta. Nós temos que agradecer imensamente aos povos indígenas, ao levante indígena pela terra, por ter dado essa lição para todos nós. Uma lição de esperança e uma lição de resistência. O que eles fazem 521 anos. Quero aqui agradecer, em nome do Levante pela Terra, Levante pela Democracia, a todos os guerreiros e guerreiras, os 70 guerreiros e guerreiras, jovens, lideranças, caciques, que estiveram reunidos aqui em Brasília, em junho, no mês inteiro de junho, 30 dias de luta em Brasília, contra a PL 490 e pedindo para que entrasse em pauta o marco temporal no Superior Tribunal Federal em Brasília. Quero aqui também agradecer, a partir do Levante pela Terra, aonde que mobilizou o Brasil todo no dia 30, várias mobilizações em terras indígenas em todo o Brasil, através desse chamado Levante pela Terra. Lute pela terra, lute pela vida, lute pelas crianças. Esse foi um momento importante. Então o Prêmio João Canuto vem para nós neste momento, é de fundamental importância por essa luta.
porque aí nos dá certeza de que estamos certos e estamos caminhando no caminho certo. Então é muito importante, no mês de junho, nós ter deslocado na nossa região, a região sul, sudeste, com essas lideranças, vim com as muitas dificuldades. Chegamos aqui, não sabíamos onde iríamos ficar, mas sabíamos a necessidade de a gente lutar contra a PL 490 e lutar contra as PL que transitam no Congresso Nacional. Foi um desafio para nós, porque você sair em plena pandemia e vir para Brasília, o risco de você não voltar com vida para o teu território devido à questão do Covid é grande. Mas todas aquelas lideranças que vieram sabiam sobre isso, porque nós tínhamos orientado eles que poderíamos vir com vida e voltar sem vida. Mas era melhor morrer em Brasília na luta do que morrer dentro do território. Então é importante para os direitos humanos a gente saber que a gente está lutando não somente por nós, mas por todos os povos indígenas no Brasil. Então, muito obrigado pelo prêmio João Canuto. É de fundamental importância para nós. A história dos povos indígenas da etnia Kaikuru é uma história de luta em defesa da vida e a favor da ciência. Através das lideranças do cacique Daniel Kaikuru e do seu presidente Yaramana Kaikuru, a associação improvisou um hospital em sua sede para atender aos quase 400 indígenas que vivem no local. Pelo menos metade deles foi infectada pela Covid-19, mas todos sobreviveram graças à organização e aos cuidados que receberam no hospital improvisado. A pandemia da Covid-19 atingiu 162 povos e matou mais de 1.200 indígenas de várias etnias em razão do abandono e descaso governamental. A maioria dessas mortes poderia ter sido evitada se o poder público e o governo federal tivessem agido rapidamente, como fizeram as lideranças dos Kaikuru, que buscaram recursos. Contrataram uma médica, um enfermeiro e 3 assistentes de enfermagem para o hospital improvisado na sede da associação. Transformaram também uma oca em casa de isolamento. Daniel Kaikuru também foi infectado, assim como uma anciã de 90 anos e outros Kaikuros. Todos sobreviveram graças à capacidade de prevenção e organização que fez toda a diferença. Fizeram pelas redes sociais uma campanha de doações e com isso arrecadaram dinheiro. A liderança do cacique Daniel Kaikuru foi fundamental. Ele e o presidente da associação acreditaram e usaram a medicina branca, os remédios recomendados pela médica de saúde da família Júlia Paris e Baldão, mas não deixaram de usar as ervas tradicionais. A liderança do cacique, a conscientização dos caicuros, a crença na ciência, os fatores culturais, foi através dessa junção de fatores que a vida de todos os indígenas dessa etnia foram salvas. É por conta da liderança da Organização em Defesa da Vida que o MUD tem a honra em conceder o Prêmio João Canuto de Direitos Humanos de 2021 a Daniel Kaikuru e nossos irmãos caicuros. Gostaria muito de transmitir a todos vocês de coração, com esse nome do João Canuto, que veio essa premiação de Direitos Humanos e também equipe de saúde e em nome da comunidade. Eu fico muito feliz com esse prêmio aí, que a gente passou num momento difícil e conseguimos combater esse Covid-19. E também nome da associação que ajudou muito a gente e aqui na comunidade. Com isso eu fico muito feliz. Obrigado a todos vocês. Numa quinta se vai domingos, sorriso mergulhado azul em abril.
abraço apertado pelo velho Chico, sábio encantador, guru, em abraço apertado pelo velho Chico, sábio encantador. Hoje Chico é mais domingos, palhaço encantado assim, em matéria entalhado pelo velho mestre, nariz encarnado, enfim, em alforje guardado pelo velho mestre, ator ampliado. Vai lá, Nando. Hoje Chico é mais domingos, palhaço encantado assim, em matéria entalhado pelo velho mestre, nariz encarnado, enfim, em alforje guardado pelo velho mestre, ator ampliado. Valeu? Valeu? Durante quase 2 anos de crise social, econômica e política acentuada pela pandemia da Covid-19, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, jogou papel fundamental no enfrentamento à fome e à insegurança alimentar, distribuindo alimentos e também desenvolvendo ações educativas de prevenção à Covid-19. Foram distribuídas mais de 5.000 toneladas de alimentos, mais de 1 milhão de marmitas e também treinadas 4.000 pessoas para o desenvolvimento das ações educativas. E é com muita honra que a Rede Social de Justiça e Direitos Humanos e o Movimento Humanos Direitos homenageiam ao setor de agroecologia e alimentos do MST. Primeiramente, quero agradecer à Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, em nome de todas as nossas famílias acampadas e assentadas de toda a militância, por essa homenagem ao MST. Dizer que nesse tempo que nós passamos de tanta violência, de tanta perseguição aos territórios, aos povos do campo, mas também da cidade, é fundamental que a gente tenha esse reconhecimento por esta rede, por esse coletivo que é tão fundamental e importante no nosso país. O MST surgiu no final dos anos 70, principalmente 79, ali com as primeiras ocupações, mas se caracterizou como movimento nacional oficialmente em 84, por ocasião do seu primeiro encontro. O MST ele optou por trabalhar com coletivos de setores para melhor fazer o processo de divisão de tarefa. E, portanto, o setor de produção tem a tarefa de organizar o processo das famílias nos assentamentos e no acampamento, principalmente na área e na linha de produção, mas também produção, cooperação e organização, acesso ao crédito, a comercialização e agroindustrialização. Essa é a tarefa do setor de produção no MST. Durante o ano de 2020, com o agravamento da crise, com o surgimento da pandemia do Covid-19, então o MST tomou como decisão
de irmos para os assentamentos, de irmos para os acampamentos, produzir ali em torno das casas, dos nossos lotes, dos nossos sistemas de produção, para que a gente pudesse tanto abastecer as nossas famílias com comida e comida saudável, porque nós reconhecemos que um dos mais importantes direitos humanos em um ato político é nos alimentarmos e nos alimentarmos bem. Mas também definimos, por ocasião de que todas as feiras foram paradas, de todos os espaços que tinha, que era preciso, então, a gente organizar um processo de solidariedade com as famílias. Essa solidariedade está baseada em dividirmos o que temos, em dividirmos comida, em dividirmos afeto, em dividirmos cuidados uns com os outros. E por isso a gente organizou essa grande, não só campanha, mas um plano de plantar, de cultivar solidariedade. Assim como o plano de plantar árvores e produzir alimentos saudáveis, assim como todas as outras organizações que o movimento está conduzindo no nosso país. Também tomamos como definição, e já desde o último congresso nosso, que toda a nossa linha e orientação da produção das nossas famílias será através da agroecologia, no combate ao veneno, mas também na definição das relações saudáveis. A função social da terra conquistada pelo movimento é produzir comida, e produzir comida saudável para todas as nossas famílias, mas também para as populações das cidades. Mas é também produzir relação saudável. Nós achamos que não existe agroecologia, não existe alimentação saudável onde tem violência, onde tem relações tóxicas. Portanto, nós também definimos que as relações com o meio ambiente, mas principalmente também com as pessoas, têm que ter relações saudáveis. Não violência contra as mulheres, contra os sujeitos LGBTs, contra as crianças, os idosos, e não relação de exploração em nenhum dos nossos territórios. Portanto, nós achamos que o papel fundamental nosso como movimento popular é lutar por dignidade, lutar por vida e lutar por soberania. Tanto por soberania alimentar, mas também por soberania popular do povo brasileiro. Para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te vole de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre en todo segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide esa voz. Ojalá las paredes no detengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te vole de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que te lleve la muerte para no ver
Ojalá que no pueda tocarte en canciones. Margarete Maria Preti Dalcomo, médica pneumologista, professora, pesquisadora e escritora. Capixaba de Colatina, Espírito Santo. Desde março de 2020, a ciência, através de sua pesquisa, ganhou destaque. Ela ganhou muito mais horas de trabalho e passou a ser requisitada pelo seu vasto conhecimento. Considerada uma das principais especialistas sobre a Covid-19 e doenças pulmonares no país. Pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Sua presença nos principais telejornais e programas de televisão serviu para alertar a população sobre a doença e as formas de prevenção, mas também para divulgar conhecimento, além de difundir a ciência e pesquisa, tão desprezadas pelo negacionismo, que contribuiu para grande parte das mais de 610 mil vidas perdidas para a Covid-19. Nízia Trindade, presidenta da Fiocruz, escreveu sobre ela e o seu livro, Um Tempo para Não Esquecer, que será lançado esta semana, dia 8 no Rio, dia 9 em São Paulo, dia 16 no Espírito Santo. Nízia diz: ao aliar qualidade literária à generosidade de divulgar conhecimentos científicos de forma acessível, o conjunto de artigos reunidos no seu livro testemunham que a medicina pode ser, ao mesmo tempo, arte de cuidar e compromisso com o bem-estar coletivo, com defesa clara e eloquente do recurso às melhores evidências científicas para a definição de políticas públicas capazes de fazer o país superar a grave crise sanitária, social, humanitária causada pela pandemia. E é por conta da pesquisa, da ciência e pela vida que o MUD, Movimento Humanos Direitos, e a Rede Social de Justiça e Direitos Humanos tem a honra em conceder à doutora Margarete Dalcomo o Prêmio João Canuto de Direitos Humanos 2021. Nenhuma honraria está à altura do seu amor pela ciência e saúde pública. Obrigada, doutora Margarete. Muito obrigada. Gostaria muito de transmitir a todos vocês, de coração, como eu fiquei sensibilizada com essa receptividade generosa de vocês todos, de me outorgarem o Prêmio de Direitos Humanos, esse reconhecimento que seguramente eu não mereço, mas vem pela generosidade de todos vocês, com o nome de João Canuto, essa liderança tão representativa na história da luta pelos direitos humanos no Brasil. De modo que, como médica, pesquisadora, engajada no sentido de prover conhecimento, interpretar a informação científica para todas as pessoas que me ouvem, certamente junto com os colegas todos, não só da Fundação Oswaldo Cruz, mas todos os colegas que têm participado durante esse período tão difícil das nossas vidas, certamente nós chegamos mais perto de todos vocês. De modo que eu recebo esse reconhecimento, não em meu nome pessoal, mas em nome de todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e todos aqueles que trabalharam com os pacientes vítimas da Covid-19 durante esse longo período, já quase 2 anos. Muito obrigada de coração por esse reconhecimento. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar.
Vem comigo, companheiro, ver a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada. Vem o sol. Quero alegria. Que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vem comigo, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Neste ano que a Rede Social de Justiça e Direitos Humanos lança seu 21º relatório, nós queremos prestar uma homenagem às comunidades tradicionais pantaneiras. Essas comunidades que estão situadas entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul prestaram um enorme serviço durante a pandemia. Eles já trabalham a favor do meio ambiente, dos direitos humanos e da solidariedade. Ocorre que, nesse período da pandemia, houveram muitos incêndios acidentais e incêndios criminosos, que estão sendo devidamente apurados pelo Congresso Nacional e pela Polícia Federal por ter fortes indícios de serem incêndios criminosos. Essa rede, que se estende ao largo de 11 pântanos, nos traz a realidade do bioma, de um dos biomas mais diversos que nós temos no planeta e que já foi reconhecido pela Unesco. Oferecer o prêmio João Canuto para a rede das comunidades tradicionais pantaneiras é também permitir à sociedade brasileira conhecer melhor essa experiência, a defesa do meio ambiente e se fazer parceira na luta de defesa deste universo tão complexo que é o Pantanal, situado no Brasil e na América Latina. A nossa rede ela é constituída por representações de comunidades que se autoafirmam como comunidades tradicionais pantaneiras. Nós estamos organizados em coordenações regionais nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no qual todos os membros são de comunidades tradicionais e juntos buscamos alternativas para continuar vivendo no território tradicional, na nossa casa, que é o Pantanal. A rede, por meio das suas coordenações, tem se deparado com muitos desafios que têm aumentado ao longo do tempo, principalmente no ano de 2020 e 2021, com os impactos dos incêndios florestais e da seca extrema. Nós nos deparamos com situações que nós jamais tínhamos passado, que desde a insegurança alimentar até a fragilidade nos nossos territórios. Então, buscamos alternativas junto ao poder público, mas também realizamos campanha de doação de alimentos, buscamos outras formas de continuar no nosso território. Momentos difíceis como esse nos proporcionam refletir também sobre o processo de invisibilidade social e política no qual as comunidades tradicionais sempre passaram e continuam passando. Por outro lado, também esses momentos difíceis fez com que a rede pantaneira também se debruçasse sobre outras formas de buscar ajuda e não só demandas nas políticas públicas, porque essa necessidade, essa insegurança alimentar, ela é urgente. E com isso a gente fez campanhas para arrecadar alimento na busca de alternativas para superar esse desafio. Muitos dos nossos territórios foram gravemente impactados pelo fogo. E isso deu uma notoriedade também às comunidades e das suas fragilidades. Bom, nós da Rede Pantaneira estamos muito felizes, porque em meio a tudo isso, nós estamos a ser homenageados pela Rede Social de Justiça e Direitos Humanos e o Movimento Humanos Direito com o Prêmio João Canuto de Direitos Humanos. Para nós é um acalento nesse momento muito difícil e também um reconhecimento da nossa forma de atuação e representação junto às comunidades tradicionais pantaneiras. O nosso agradecimento por esse momento, por esse prêmio e por essa homenagem.
Nos sentimos muito honrados e estamos muito felizes com essa oportunidade. Imensa gratidão. Poderia dizer que a vida é bela e muito, e que a revolução caminha com pés de flor nos campos de meu país, com pés de borracha nas grandes cidades brasileiras, e que meu coração é um sol de esperança entre pulmões e nuvens. Poderia dizer que meu povo é uma festa só na voz de Clara Nunes, no rodar das cabrochas no carnaval da avenida. Mas não, o poeta mente. A vida nós a amassamos em sangue e samba, enquanto gira inteira a noite sobre a pátria desigual. A vida nós a fazemos nossa, alegre e triste, cantando em meio à fome e dizendo sim. Em meio à violência e à solidão, dizendo sim. Pelo espanto da beleza, pela flama de Teresa, pelo meu filho perdido deste vasto continente, por Vianinha ferido, pelo nosso irmão caído, pelo amor e o que ele nega, pelo que dá e que cega, pelo que virá enfim. Não digo que a vida é bela, tampouco me nego a ela. Digo sim. Kailash Satyarthi, ativista indiano, escritor, desde criança questionava o trabalho infantil. Na década de 1980, criou a organização Movimento para Salvar a Infância. Estima-se que seu ativismo e o de sua organização tenham libertado mais de 85 mil crianças do trabalho em condições desumanas, muitas delas em condição análoga à escravidão, além de promover a sua reintegração, reabilitação e educação. Foi quando descobriu, na época, que nenhum dos organismos das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, nem o Banco Mundial, tinha um instrumento internacional legal específico para proteger as crianças do trabalho infantil, do trabalho em condições análogas à escravidão, do tráfico, da prostituição e de outras ocupações perigosas e danosas à sua saúde, segurança e desenvolvimento físico e moral. Em 1997, fundou a Marcha Global contra o Trabalho Infantil, que mobilizou milhões de pessoas em mais de 100 países da Ásia, África, América Latina, América do Norte e Europa para dizerem não ao trabalho infantil. O movimento culminou em Genebra, Suíça, na 86ª Conferência da Organização Internacional do Trabalho, quando crianças e adolescentes de todas as partes do mundo relataram suas experiências de exploração e violência e expressaram seus anseios por um futuro melhor e mais justo. A Convenção número 182 da OIT, que trata da proibição das piores formas do trabalho infantil e a ação imediata para sua eliminação, é fruto dessa luta e coroa o esforço empreendido pela Marcha Global. Hoje é a única convenção da OIT a conquistar a adesão de todos os países membros. Em 2014, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por sua luta contra a exploração de crianças e jovens e pelo direito de todas as crianças à educação. Em 2016, fundou o movimento Laureados do Prêmio Nobel e Líderes Mundiais pelos Direitos da Infância, que congrega mais de 30 personalidades entre ganhadores do prêmio e lideranças de prestígio internacional. Uma de suas iniciativas mais recentes é a campanha Uma Fatia Justa para as Crianças, que propõe, entre outras medidas de estímulo à educação e proteção social dos mais vulneráveis, que pelo menos 20% dos recursos alocados pelos países no combate à pandemia da Covid-19, ou $1 trilhão americanos, sejam destinados aos 20% das crianças mais marginalizadas do mundo. A educação na vida das crianças libertadas tem possibilitado empoderamento, dignidade e identidade. Elas ganharam autoconfiança e se tornaram conhecedoras dos seus direitos. Várias das crianças egressas do Ashram, onde Kailash e sua esposa Sumedha acolhem as crianças resgatadas do trabalho infantil e da escravidão, são hoje profissionais de sucesso na engenharia, no direito e no magistério, entre outras atividades. O sonho nos olhos das crianças o mantém motivado para seus compromissos de luta e libertação. Por isso, o Movimento Humanos Direito e a rede social Justiça e Direitos Humanos têm a honra em conceder a Kailash Satyarthi o Prêmio João Canuto
de Direitos Humanos 2021. But today I wanted to sincerely thank MHUD and Rede Social. Hoje eu gostaria de agradecer sinceramente ao MUD e à rede social. Este prêmio é uma prova de que a sociedade civil do Brasil respeita e faz todos os esforços possíveis pelos direitos humanos. That how Brazilians respect, civil society of Brazil respect and make every possible effort for human rights. There are so many examples around the world. But let me also tell you that há tantos exemplos em todo o mundo, mas eu quero dizer que antes da pandemia, nos primeiros 4 anos do anúncio dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o número de crianças trabalhadoras aumentou de 152 milhões para 160 milhões. E, ironicamente, isso aconteceu pela primeira vez nas últimas 2 décadas. E eu sei que muitos de vocês lutaram contra o trabalho infantil e trouxeram boas notícias nos seus países, como no mundo todo. Vimos a diminuição do trabalho infantil nos últimos 20 anos. Mas desta vez, como você permite que a cada dia mais 10 mil crianças entre os 5 e 11 anos de idade sejam vítimas do trabalho infantil? E quando digo trabalho infantil, defendo que esta é a pior violação dos direitos humanos, porque o trabalho infantil é a negação de todos os direitos humanos, a negação de todas as oportunidades, a negação dos sonhos e do futuro de uma criança. 160 milhões de crianças trabalhadoras significam 160 milhões de cadeiras vazias nas salas de aula. 160 million child laborers means 160 million empty seats in classrooms. You have set up an example to the rest of the world by making some of the most progressive laws in the world in Brazil. O Brasil deu um exemplo ao resto do mundo ao elaborar algumas das leis mais progressistas existentes. Agora não se pode reverter a história desse legado que a todos nós orgulha. Por isso, por favor, não baixem a idade do emprego. O Brasil está entre os países que ratificaram a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho sobre a idade mínima de emprego. E de acordo com ela, a idade de emprego não pode ser inferior à idade de conclusão do ensino obrigatório. E mais uma vez, vocês podem se orgulhar de que o ensino é obrigatório no Brasil até os 17 anos. Por isso, esse é um desafio maior que apresento a todos vocês. Juntos, lutaremos pelos direitos da criança, pela liberdade, pelo futuro da educação, pelos cuidados de saúde e pela igualdade de oportunidades para todas as crianças no Brasil e no resto do mundo. For the future education, healthcare, and equal opportunities for every child in Brazil and in the rest of the world. Estarei sempre com vocês. Vocês podem sempre me considerar como um irmão, como um amigo. Muito obrigado. Olá a todos. Queria agradecer essa homenagem especial feita ao meu querido pai Sérgio Manberti. Um pouco difícil falar sobre ele nesse momento, ainda é tão recente a partida dele, mas ao mesmo tempo a gente está sempre com o coração preenchido de tantas coisas boas que a gente viveu junto. Meu pai sempre foi um grande militante da área cultural. Trabalhou no Ministério da Cultura, teve um trabalho incrível durante quase 12 anos, mas eu acho que o maior marco dele foi a CID, a Secretaria da Diversidade e da Identidade Cultural. Eu acho que nesse momento ele olhou para um grupo de pessoas que de alguma forma estava marginalizado.
Então, eu estou falando dos negros, eu estou falando dos ciganos, eu estou falando dos índios, eu estou falando do pessoal do circo. E que quando ele criou essa secretaria, ele buscava a identidade brasileira, mas também deixar um espaço e uma forma que essas minorias pudessem se colocar, se defender, mostrar os seus trabalhos. Então, ele teve uma atuação brilhante diante da CID. Eu acho que foi um dos feitos mais bonitos dele como um homem público. Foi criar uma secretaria tão importante e que nesse momento já não existe mais. Mas não tem problema. Ele deixou um legado para todos nós, um legado de perseverança, um legado de resiliência, mas acima de tudo, um legado de amor. Meu pai era um grande coração, um cara apaixonado por tudo que fez, mas sempre com um olhar fraterno para todo mundo, sempre próximo de todo mundo. Então, eu acho que é isso. E a cultura vai sentir falta dele, o teatro vai sentir falta dele. Todos vocês que estão aí participando dessa homenagem linda já devem também estar sentindo falta dele. Vamos lá, a vida segue. Mas o Sérgio Manberti, como eu tenho dito ultimamente, está aqui com a gente, porque quem nasce Sérgio Manberti nunca morre. O Carlos estava me dizendo como o Sérgio Manberti, gostava do Tom. Eu e o Igor Essa também. A gente queria dedicar essa lindeza chamada Falando de Amor pro grande, pro fantástico, pro maravilhoso Sérgio Manberti. Se eu pudesse por um dia esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se eu pudesse esse amor todo dia, chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração, vem ouvir esse segredo escondido num choro, canção. Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor, não negavas um beijinho a quem anda perdido de amor. Chora a flauta, chora pinho, choro eu, o teu cantor. Chora manso, bem baixinho, neste choro falando de amor.
coração. Em nome da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram desse evento, do lançamento do livro Direitos Humanos no Brasil, as pessoas que foram homenageadas esse ano, e gostaria de agradecer também o MUD, Movimento Humanos Direitos, pela parceria, a TVT, aos membros do Conselho, da Rede Social, a todas as pessoas que colaboraram com esse evento hoje, aos artistas, aos poetas que trouxeram a sua música, e dizer que o esperançar é o tema que vai nos ajudar a pensar em outras possibilidades na construção de um país mais justo e igualitário. Obrigada a todos e todas. Caros amigos, eu quero agradecer imensamente a companhia de todos vocês nesta noite, agradecer a TVT que transmite a todos o nosso Prêmio João Canuto 2021, agradecer a parceria da Rede Social e Justiça, com quem a gente compartilha as mesmas lutas, os mesmos preceitos. Quero agradecer a todos vocês que nos fortalecem, nos dão esperança, a essa equipe que é capaz de organizar um encontro como esse tão potente. Agradecer aos nossos convidados que nos renovam as forças para que continuemos na luta. Então, desejo a todos um ótimo final de ano e dizer que em 2022 estaremos firmes e fortes em nome dos direitos humanos. Até o Prêmio João Canuto 2022. Um grande beijo e um abraço virtual.